Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus amigos e minhas amigas em Cristo Jesus. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um sábado feliz. Feliz porque estamos logo cedinho lembrando de Jesus, agradecendo o dom da vida, agradecendo o dom dos familiares, o dom dos amigos, o dom da vida, enfim. Recebam todos um grande abraço e que Jesus, nosso mestre e guia, possa nos acompanhar nessa jornada. Vamos iniciar então pela leitura que vai nos aquecer o coração, que vai nos preparar o espírito para novos estudos do livro Fonte Viva, psicografia de nosso irmão Chico Xavier e ditado pelo espírito de Emmanuel. E o capítulo hoje chama Lavradores e é retirado da segunda carta de Paulo a Timóteo. Está lá no capítulo 2, verso 6. E diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então vamos entender agora o que Emmanuel vai nos explicar sobre essa fala de Paulo. Lembrando que Paulo escreveu essa carta para aquela comunidade que ele tinha deixado lá, Timóteo, aquela comunidade, primeira comunidade dos cristãos que Timóteo tinha formado, né? Então vamos lá. Há lavradores de todas as classes. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Então, aqui Emmanuel está falando que existem donos de terra que, né, fazem plantações ou criam gado, né, e colhem aquele fruto sem nunca eles mesmos ter colocado a mão na terra, que é, ele fala, rendeiros suarentos. Então, empregados, né? Às vezes meieiros, né? Que trabalham para aquela pessoa. Então, isso aqui já ficou claro, né? E aí, Emmanuel continua. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada e a deixam enferrujar, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Olha só. Então, vocês percebem como Emmanuel vai trazendo esses exemplos do campo. Então, ele vai falar que muitas pessoas deixam a enxada enferrujar por não pegar a enxada e trabalhar, e depois põe a culpa no tempo. Ah, porque choveu muito, ou senão, foi muito sol, né? E a semente que eles plantaram não vingaram. Então, agora vamos entender.
somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhe dizem respeito. Às vezes, a gente observa a vida do vizinho e a gente não tem nada a ver com a vida do vizinho, nada a ver, né? A gente observa a vida do vizinho e deixa a nossa vida lá toda bagunçada. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Então, aqui Emmanuel está falando daquelas pessoas que falam muito, mas que a gente não aproveita nem um tiquinho daquela fala. Nada, a gente não aproveita nada, totalmente inútil. Quando a gente pega alguns vídeos, a gente fala, vixe, cultura inútil. A pessoa até põe o nome de cultura, mas uma coisa que não diz nada. Então, e aí, olha só, enquanto a pessoa está lá escutando essa cultura inútil, isso serve para nós hoje em dia com as redes sociais. Quantas vezes nós perdemos tempo precioso vendo baboseira das redes sociais, né? E aí, ó, que Emmanuel fala, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Então, enquanto a gente está escutando essas baboseiras, seguindo fulaninho, beltraninho, estamos deixando destruir alguma coisa muito frágil e bonita aqui dentro de nós. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a essa gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Então a pessoa fala assim: ah, essa terra aqui nada planta, tudo que planta não dá. Isso aqui não presta, mas ele não água, ele não rega, ele não põe adubo. E às vezes, será que não somos nós essa gleba? Será que não somos nós essa terra que parece que não está dando nada, mas que nós não estamos adubando? Que adubo será que é que nós precisamos pôr? Hoje, todo sábado pela manhã, nós estamos adubando a nossa terra, do nosso íntimo, de alguma maneira, não é mesmo? Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado, pela indisposição, e perdem a sublime oportunidade de semear. Sabe, meus irmãos, aquelas pessoas que sempre estão com um ai, eu não posso ir hoje fazer nada porque eu estou muito mal. Ai, porque hoje eu estou com dor de cabeça. Ai, amanheci gripado. Ai. E vai deixando a vida passar sem fazer nada de bom. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Então, se nós não cuidarmos a nossa terra interior, não vai ter como nós depois botarmos a culpa em Deus. Ai, Deus não tem olhado por mim, não é mesmo? Se nós não nos olhamos, se nós passamos batido. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. Olha que maravilha. E assim ocorre na lavoura do espírito. Aí, ó. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Então, a gente só vai conseguir um bom resultado se nós dermos o nosso melhor naquele intuito. Isso serve para todos nós. Nós só vamos conseguir uma boa refeição se nós fizermos aquela refeição com qualidade. Escolhermos bem os produtos lá na feira ou no mercado, depois fazermos aquela comida com cuidado, com pensamentos bons, porque, gente, vocês já imaginaram que tudo é energia na vida, né? Então, imagine vocês, a gente fazendo a comida
e estando com ódio no coração, com raiva, pensando, invejando coisa dos outros, ou maldizendo, né? Fazendo fofoca mentalmente de outras pessoas. E a gente não está ali cozinhando. Será que essa comida vai fazer bem para nós? Então, que o momento de nós fazermos a nossa comida seja um momento de comunhão com o alto. A cada mexida na panela, um agradecimento a Deus pela comida. Um agradecimento ao homem do campo que trabalhou de sol a sol para que aquela comida estivesse ali na nossa panela. Muda totalmente a energia daquela comida. Então, e assim ocorre na lavoura do espírito. Então, né, ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Então, seja o que nós fizermos, vamos dar o nosso melhor. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, por isso que as falas de Paulo de Tarso sempre referem-se a agricultores, a pescadores, a senhores, a escravos, porque era a época em que ele vivia. Então, Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, então era uma época muito fútil, e tinha os favoritos ali do rei, do imperador, né? Não nos diz que o semeador, distinguido por César, ou o semeador mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita. Paulo não diz isso, que aquele que planta, que seja o mais rico, ou aquele que planta, que seja o amigo do governador, que vai ser aquele que mais colhe. Paulo não falou isso. Paulo falou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Então, olha que beleza, gente. Então, todas as vezes que nós nos dedicarmos a qualquer coisa no nosso dia a dia, dando o nosso melhor, seremos os primeiros a ser contemplados com a resposta positiva daquilo que nós estamos fazendo. Então, fica a dica de Paulo, né, de Tarso. Dando continuidade, gente, aos estudos, vamos agora para o livro Luz Imperecível, que é o estudo da interpretação do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. E ainda estamos estudando o Evangelho de Mateus. E hoje, eu gostei tanto dessa passagem, gente, espero que vocês gostem também. É retirado do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, versículo 21, e diz assim, é uma passagem linda que acho que todos conhecem. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha, olha que lindeza de frase. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então vamos entender pedacinho por pedacinho dessa frase? Porque onde estiver o vosso tesouro. Que tesouro é esse? Por onde estiver, vamos ver. Sempre que Jesus recomendava algo, porque essa frase é uma frase que Jesus falou, sempre que Jesus recomendava algo, ele mencionava o motivo. Então, Jesus não enfiava a goela abaixo das pessoas aquilo que ele falava. Ele falava e falava o motivo por qual ele estava falando aquilo. Para desenvolver em cada um de seus discípulos um conhecimento raciocinado. É aquilo que a gente fala. Se é para demonstrar a nossa fé para alguém, que seja a nossa fé raciocinada. Não aquela fé fanática que, né? Não, raciocina. Questiona. Então, ó, uma fé raciocinada, uma fé consciente.
na Terra ou lá nos planos espirituais, nas coisas materiais aqui ou nas coisas espirituais, Jesus propõe uma séria reflexão e até para modificação da nossa conduta, de modo a encarar a existência da melhor maneira. Encarnados que estamos aqui na Terra, precisamos nos lembrar de que não iremos ficar aqui eternamente. Não tem aquele ditado que fala: ninguém fica para semente? Ninguém fica para semente, né? Então, nós estamos de passagem por aqui, né? Então, nós temos que lembrar que nós não somos um corpo, nós somos um espírito que atualmente estamos habitando este corpo. Que esse corpo um dia vai perecer, vai, né, não precisar mais, não vai ter mais fluido vital e vai tombar a terra, vai morrer. Mas nosso espírito livre, liberto, vai retornar vivíssimo para o mundo dos espíritos. Então, olha só, encarnados na Terra, precisamos nos lembrar que não iremos ficar aqui eternamente. Que antes de sermos criaturas humanas, somos espíritos imortais, olha só. Né? Nós somos espíritos imortais que, na presente encarnação, estamos revestidos dessa carcaça aqui. Já tivemos outras inúmeras, mas nosso espírito é sempre o nosso espírito. Ele não é sempre o mesmo, porque nós vamos melhorando, porque o nosso caminho não é a ascese, não é a evolução, mas é o mesmo espírito, só que cada vez mais depurado. Então, que antes de sermos criaturas humanas, somos espíritos imortais. E essa é a melhor maneira de Deus falar: meu filho, minha filha, eu te amo. Porque Deus nos ama tanto que nos fez espíritos imortais para estarmos sempre juntos dele. Olha, é muito bonito, né, gente? O que é material pode sim nos satisfazer por um certo tempo e até um certo ponto. Claro que nos satisfaz. Porque um dia, as necessidades espirituais irão se impor como urgentes e imprescindíveis. Então, nós que estamos todos aqui nesses sábados, as coisas materiais que temos, claro, é necessário que temos? Sim, é necessário. E nos satisfazem? Sim, nos satisfazem. Por um tempo, né? O carro fica velho, a gente troca, né? Às vezes a gente muda de casa, mas nos satisfazem por algum tempo. Agora, chega um momento na vida do ser humano que a gente vai procurar as necessidades espirituais. Nós vamos procurar as necessidades espirituais. E é isso que nós estamos procurando aqui todos os sábados. E essas necessidades espirituais irão se impor como urgente e imprescindíveis. Por isso que a gente não gosta de perder o programa. Não gosta, né? Então, na sexta-feira, eu já durmo pensando assim: amanhã tem programa. Por quê? Porque é um momento muito bom que eu estou estudando junto com vocês, que eu estou o quê? Adquirindo, eu estou saciando as minhas necessidades espirituais. Que legal, né? Usando o livre-arbítrio, porque eu tenho livre-arbítrio, né? Quando Deus nos criou a todos espíritos simples e ignorantes em conhecimento. E quando nos deu o conhecimento, ele nos deu livre-arbítrio. Então, nós sabemos distinguir. Ele incutiu em nossa mente as leis divinas, nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, e temos a liberdade de ir pela porta estreita ou pela porta larga. Nós temos essa liberdade, que isso chama livre-arbítrio. Então, usando o livre-arbítrio, podemos colocar onde quisermos, onde preferirmos o nosso tesouro.
ou ainda fazermos o que desejamos dele. Então, nós temos livre-arbítrio e nós podemos utilizar o nosso tesouro como quisermos, ou colocarmos ele em primeira necessidade, ou como uma coisa essencial, ou como uma coisa que não é essencial. Nós temos o livre-arbítrio. Questão de escolha. Sempre a escolha é nossa, gente. O que tem valor para um, quase ou nada vale para o outro. Não é assim mesmo? Às vezes nós temos uma coisa que a gente valoriza tanto e outra pessoa fala, às vezes vamos supor uma planta. Quem não é muito chegado em planta? Tem pessoa que não é muito chegada em planta. E vê a gente ali horas cuidando das plantinhas, fala, Ave Maria, não sei como você aguenta ficar cuidando dessas plantas, aguando todo dia, cuidando, tirando mato, tirando besourinho. Nossa, o que tem valor para um não tem valor para outro, gente. É natural, é do ser humano. Cada um vem com suas necessidades. Eu gosto de uma coisa, o outro gosta de outra. Então, é questão de escolha. Dependendo sempre do grau de evolução e, naturalmente, do entendimento de cada qual. Então, as nossas escolhas vão sempre depender do nosso grau de evolução. Uma criança vai fazer uma escolha qual? Ah, eu quero um carrinho, não é? Ah, eu quero jogar bola. Ah, eu quero um daqueles coisinhos de médico, né? Aqueles que vêm o aparelhinho dos médicos para brincar de médico, de enfermeiro. Essas são as escolhas das crianças. A escolha dos adolescentes é diferente. Eles querem uma roupa mais do jeito que está na moda, ou querem ir para um show que está acontecendo. A escolha dos adultos é outra. Os adultos já vão se preocupar com outro tipo, vão querer outro tipo de coisas. A escolha dos mais velhos também é outra. E temos que respeitar todas as escolhas, porque a vida não dá saltos, é degrauzinho após degrauzinho. Então, cada época tem suas escolhas. E quanto mais nós tivermos preparados para fazer as nossas escolhas, mais felizes nós seremos. Então, olha só, já entendemos o porquê, onde estiver o vosso tesouro. Agora, aí estará. Jesus falou, onde tiver o vosso tesouro, aí estará. Que será que é esse? Aí estará. Jesus fala no futuro. Ele não fala assim, aí está. Ele fala, aí estará, futuro, dando a entender uma decorrência do procedimento escolhido, tá vendo? Das nossas escolhas. Então, aquilo que eu elegi como tesouro meu, ali estará no futuro, né? O que vai me vir de bem ou de mal, de acordo com as minhas escolhas. Se eu escolho andar em companhias boas, meu tesouro vai estar futuramente com pessoas ao meu redor equilibradas, pessoas trabalhadoras, pessoas cumpridoras dos seus deveres. Se, ao contrário, eu escolho pessoas de má índole para andar comigo, aonde estará o meu tesouro? Vai estar junto daquelas pessoas. Então, tudo é escolha nossa. Por isso que não tem culpado, gente. São escolhas. Não adianta a gente querer falar, ah, porque eu fiz, porque minha mãe era assim, meu pai era muito rígido. Não, não tem, gente. Não é com os outros, é sempre com nós mesmos. A encrenca não é com o outro. O outro pode ser encrencado do jeito que quiser, mas eu escolho como eu vou viver essa encrenca do outro. Como é que eu vou viver? Então, a escolha é minha. Então, aí estará, Jesus já está falando para o futuro.
E aí ele fala, ó, por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também. E o que ele quer dizer com esse também? Além de outras coisas, o zelo, o interesse e a preocupação. Então, Jesus falando, aí estará também, ele está falando do cuidado que ele tem conosco. Ele fala, olha, atente aí, aonde você colocar o teu tesouro, aí estará também. Então, ele está falando, né, com cuidado de pai amoroso de todos nós. E aí termina o vosso coração. Então, a frase é, porque onde estiver o vosso tesouro, nós já estudamos, aí estará, é o futuro, também ele vai falar do zelo, do interesse, do cuidado, o vosso coração. Então, vamos ver. Coração, gente, sempre que a gente lê a palavra coração, em textos que não são textos médicos da ciência, coração vai representar sentimento, né? A gente fala, eu amo tanta pessoa, e a gente põe a mão aqui no coração. Sentimento, né? Então, coração simboliza sentimento. Simboliza apenas, porque quem sente não é o coração, é o espírito, né? A gente tem esse costume que já veio desde criança, veio dos nossos pais, dos nossos avós, e falar assim, quando a gente ama de coração. Não, a gente ama de espírito, né? Coração é um órgão, espírito não é um órgão. Espírito não está dentro, grudado nessa caixa. Não, espírito. Então, envolveu-se o coração nisso, porque é o órgão material que se constitui verdadeiro termômetro das emoções. Olha que interessante. E, na verdade, está na dependência do centro vital chamado cardíaco, situado no corpo perispiritual, que age sobre a circulação do sangue e da emotividade. Então, isso daqui merece um cuidado especial. Vamos entender por que é que fala o coração. O coração, gente, ao longo do tempo, passou a simbolizar um sentimento, né, do coração. Você é meu, ó, meu brother aqui do coração, né? Por quê? Porque esse órgão vital, o coração mesmo, esse que bombeia o sangue, ele é o responsável também pelas nossas emoções. Olha que interessante. Então, vocês não percebem que quando a gente está muito emocionado, o coração da gente parece que bate aqui? Fala, ai, meu coração está batendo aqui na garganta. Emocionado, seja de que tipo de emoção, de felicidade ou de medo, a gente sente o coração parece batendo aqui. Então, ele reflete a nossa emoção. O coração reflete a nossa emoção. Então, olha só, e por que ele reflete a nossa emoção? Porque é nesse. Olha só, existe o nosso corpo material e o nosso corpo perispiritual, que eu já falei aqui, que o corpo, por ser essa carcaça dura aqui, e o espírito ser tão sutil, como é que o corpo ia se comunicar com o espírito? Não dava se não tivesse o perispírito, que é um intermediário, que ele leva as sensações do corpo para o espírito e do espírito para o corpo. É isso que o perispírito faz. Então, quando a gente dá um passe na pessoa, que a gente está trabalhando com os centros de força dessa pessoa, ou como nos outros nos outros conhecimentos se fala nos chakras, nós espíritas falamos centro de força, mas é a mesma coisa que os chakras dos hindus, dos budistas, né? Então, quando nós vamos dar um passe, nós vamos trabalhar com centros de força, os centros de forças principais. E tem um aqui, bem aqui, no local do coração. Então, chama centro de força cardíaco.
Olha só. Então, gente, por quê? No nosso perispírito, que é aquilo que fica entre o nosso corpo e o nosso espírito, existem esses centros de força. E esses centros de força, eles são forças centrífugas que rodam ou para a direita ou para a esquerda, para tanto faz. Então, é um gerador de energia que espalha energia, ele gera e espalha energia. Nossos centros de força. Por isso que é bom sempre nossos centros de força estarem alinhados. Se um centro de força está menos alinhado que o outro, pode trazer algum problema para nós, até físico, né? Porque o nosso perispírito está desalinhado. Então, olha só. Então, esse centro de força coronário aqui, ele age sobre o quê? Ele age sobre o sangue, a circulação do sangue e sobre a nossa emotividade. E tem um fato muito interessante, gente. Certa vez, há muitos anos, eu fiz um curso de gemoterapia. É um curso para entender as pedras. Qual é o poder das pedras, né? Que a gente sabe que cada pedra, por que uma pedra é vermelha, de anel, a outra é azul, de pingente? E existe o quartzo, que é uma pedra rosa. Esse quartzo rosa é muito interessante. Quando ele é num pingente e a gente pendura ele na correntinha e ele fica aqui, ó, na altura do coração, se o nosso centro de força cardíaco estiver desalinhado, esse quartzo rosa ele vai ficar bem clarinho. Ele pode ser de um rosa bem forte. Com o passar do tempo, ele vai ficando clarinho. Por quê? O cristal, ele tem, na formação dos cristais, ele tem átomos assim que não são preenchidos. Então, tem ar entre uma, um átomo e o outro. É muito interessante. Então, ele é muito receptivo. O cristal ele pega energias. Por isso que quando a gente compra um cristal, a gente tem que lavar ele, né, com água e sabão, secar, botar no sol um pouquinho. Por quê? Para deixar a tua energia nele, né? A nossa energia. Outras pessoas às vezes já pegaram nele lá. E com esse quartzo rosa, quando ele fica aqui no coração, se o nosso centro cardíaco estiver desequilibrado, ele vai modificar a cor, vai ficar bem clarinho. É muito interessante. Voltando ao nosso estudo, né? Então a gente já sabe que esse centro de força cardíaco aqui, ele age sobre a nossa emotividade e sobre a circulação do nosso sangue. Então, ora, se o nosso sentimento está como satélite de coisas inferiores, olha só. Então, se o nosso sentimento está, o nosso tesouro são coisas inferiores, também inferiores serão as nossas ações e as nossas reações. Percebem, gente? Porque é a sintonia. Se o meu centro de força cardíaco estiver gerando raiva, estiver gerando briga, estiver gerando intriga, a nossa ação e a nossa reação vai ser a mesma. Raiva, briga, intriga. Se o nosso centro de força cardíaco gerar amor, se a gente ver em todos Jesus, o meigo Rabi da Galileia, se a gente tiver paciência com o outro, imaginando, nossa, é Jesus ali que está ali, a gente vai ter paciência. E nosso centro de força cardíaco vai ficar equilibrado, vai nos trazer coisas boas, vai nos fazer termos atitudes corretas, que não nos vão deixar nervosos. Olha só. Então, um sentimento polarizado por algo menos bom pode desfigurar toda uma existência. Olha, gente, parece que é uma coisa tão boba isso, mas é muito importante.
Então, olha, um sentimento que fica polarizado ali, no mal, em coisas não boas, ele pode atrasar a nossa existência, ele pode, às vezes, arrasar com a nossa passagem por esta terra. Ao contrário, tudo será diferente se o tesouro for de natureza espiritual. Olha a importância de nós estarmos recarregando esse nosso tesouro espiritual. Constituído que esse tesouro espiritual são de bens reais, virtudes, porque a virtude é real. Se eu tenho uma virtude, se eu tinha um vício, eu joguei para fora esse vício, no local dele eu coloquei uma virtude, isso é real. Porque vamos supor que eu era uma pessoa muito fofoqueira, era um vício. Aí eu falei, não, não tem mais por que ser fofoqueira. Joguei esse vício para fora e vou botar uma virtude no lugar. Eu vou ser uma pessoa compassiva. Eu não vou julgar as pessoas. Então, o que vai acontecer? Vai produzir bons frutos. E vai produzir bons frutos, e bons frutos produzem a felicidade de todos, não só a minha. Porque se eu estou bem, ao meu redor as pessoas estão bem. Se eu estou mal, ao meu redor as pessoas vão estar mal. Então, a importância, gente, da gente manter sempre o equilíbrio. Com o sentimento, nos vinculamos, né? Através do sentimento que a gente vê todo mundo que chega e a gente fica feliz, né? A gente fala, nossa, estivemos juntos, mesmo a 3.000 quilômetros de distância, mas estávamos juntos. Se o fazemos as coisas materiais, se nós só nos vinculamos às coisas materiais, nós continuamos apegados só às coisas do mundo. O nosso tesouro, então, vai ser aquele que a traça rói e a ferrugem corrói, lembra? As coisas materiais. Até mesmo depois de desencarnados, isso é que é o pior, gente. Porque quantas vezes nas reuniões mediúnicas nós acudimos e assistimos irmãozinhos nossos desesperados que já desencarnaram às vezes há séculos, preocupados com a mala que ele carregava de joias e que o ônibus que ele estava aconteceu um acidente e ele perdeu a mala. Ele ainda está assim, tão que ele não sabe que ele morreu. Porque ele está vivo, ele está sentindo, o espírito dele está vivo, né? E ele está procurando a mala de joias. Olha quantos séculos, gente, procurando uma mala. Então, será que adianta quando nós ficarmos essa vida toda apegados à matéria, e depois que formos para o mundo espiritual, a gente está lá preocupado com a matéria? Ah, não, gente. Não, pelo amor de Deus. Nós já nos preocupamos com a matéria, aqui a gente paga IPTU todo ano, da casa da gente, quem tem carro paga IPVA, então a gente se preocupa com a matéria aqui. Depois que nós formos, quem ficar com a matéria que cuide. Entende, gente? Porque eu não vou querer ficar preocupado com sofá, com matéria, com nada. Porque o meu tesouro é meu espírito que melhorou nesta passagem da Terra. Eu não estacionei. Esse é meu melhor tesouro. E a gente faz isso por quê? Para não deixar a enxada enferrujar. A gente usa enxada todo dia. O que é usar enxada todo dia? É o vigiar e orar. Opa, eu tenho que fazer isso para não cair nessa esparrela aqui. Por que eu estar de cara feia com fulaninho? Só porque fulaninho não faz as coisas do meu jeito, o meu jeito é o meu jeito, o jeito das coisas do fulaninho é outra. Então, não vou ficar preocupado com nada de material, gente. Para quando nós formos daqui, a gente não ir curtir a vida no mundo espiritual, não ficar aqui, grudado aqui ainda nessa terra densa, atrás de coisas materiais. Não, de jeito nenhum. Então, se ele gira em torno do que é espiritual, estamos a caminho da libertação integral.
Onde estamos pondo o nosso coração? A pergunta é essa. Aonde estamos pondo o nosso coração? Porque o começo da nossa história aqui foi essa, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E aonde que é o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? É a matéria que a traça rói e a ferrugem corrói? Ou são os bens espirituais que nós estamos adquirindo e colocando em prática, porque só adquirir conhecimento não adianta nada. O apóstolo falava, a fé sem obras é morta. Então, não podemos falar, eu sou uma pessoa de fé, se eu não coloco em prática. Comigo mesmo. Como é que eu estou passando um momento difícil da minha vida? Eu estou passando desesperada? Ou eu estou passando resiliente? Eu estou me quebrando toda ou eu sou igual bambu? Enverga, mas não quebra. Porque eu sei que existe tudo um porquê do que eu estou passando. Eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. E isso me dá essa esperança, essa certeza. Então, esse tema do estudo de hoje dá para a gente ficar pensando, a semana inteira mesmo, né? Muito bom. Meus amigos, vamos agora para o nosso livro Lucidez, que é o livro que faz o nome do nosso programa de hoje, que é Na Presença da Espiritualidade. O livro chama Lucidez, a luz que acende na alma, é psicografada por Francisco do Espírito Santo Neto e ditada pelo Espírito Hamed. E o título, então, é Na Presença da Espiritualidade. Lembramos que é uma prece, é um livro de preces esse. Senhor Jesus, aprendemos contigo que religiosidade é algo mais amplo do que o simples fato de cumprir minuciosamente ritos religiosos ou de pertencer a determinadas tradições espirituais. Então vamos entender isso aqui. Senhor Jesus, nós aprendemos com ele que religiosidade é muito mais do que nós falarmos, eu sou espírita. É muito mais do que irmos uma vez por semana lá no centro, assistir uma palestra, depois tomar um passe ou fazer um estudo. É muito mais. Religiosidade é muito mais do que isso. Amigo devotado, certa vez, durante seu encontro com a mulher samaritana, lembra aquela passagem do Evangelho linda, quando Jesus se encontra com a samaritana? Tu nos ensinastes, e aqui vem a frase de Jesus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Olha só. Então, Jesus ensinou para a samaritana que já chegou a hora que os adoradores de Deus devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, não adianta a gente ir lá, seja no centro espírita, seja na religião católica, assistir a missa, seja na religião evangélica, assistir o culto, e sair de lá fofocando. Olha, você viu fulana? Olha, você viu ciclano? Você parou. Nossa, você viu a roupa daquela? Adianta, gente. Adianta. Não é mesmo? Então, temos que adorar o Pai em espírito e verdade. Verdade. O que é verdade? Verdade é colocar em prática. Se nós adoramos o Pai, é o que eu sempre falo, gente. Eu não sempre falava assim que eu era uma mulher de fé. Aí veio a doença. E aí? Aí eu parei e pensei, falei, Regina, você é uma mulher de fé? E aí eu fui para a fé raciocinada. Tá ruim? Tá ruim. Não tá gostoso.
Mas eu não vou desesperar. Vai ter dia que vai ser difícil? Vai, eu vou pedir o quê? Força. Força. A gente pede força para Deus para passar por aquele momento. E quando a gente menos vê, espera, já passamos. A gente nem sabe como passou. É Jesus. É Maria de Nazaré nos pegando pela mão para passar pelos nossos momentos difíceis. Então vejam vocês. Logo, temos consciência de que ter religião é bem diferente do que ter religiosidade. Então, nós somos seres que temos religiosidade. E não somos seres que temos apenas religião. Ter apenas religião não adianta. Temos que ter religiosidade, que é, em verdade, um sentimento inato, gente, já vem conosco, existente na profundidade da nossa alma humana, onde podemos adorar a divindade em espírito e verdade. E aqui, gente, a gente vê que seja o Deus que eu acredito, seja o Deus que o muçulmano acredita, seja o Deus que o judeu acredita, seja o Deus que o budismo acredita, todos eles têm um ser superior, cada um dá um nome. Nós colocamos o nome de Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Como que a gente reconhece Deus? Na aula passada nós vimos pela natureza, não é mesmo? Então, ter religião é bem diferente de ter religiosidade, que é, em verdade, a religiosidade é um sentimento inato que já nasce com a gente, que existe na profundeza da nossa alma, onde podemos adorar a divindade em espírito e verdade. Não precisamos ir lá num templo, ajoelhar e rezar. Se gostamos de fazer isso, ótimo, vamos fazer. Se lá nós nos conectamos mais fácil com Deus, vamos lá. Mas isso não impede que a gente possa fazer isso dentro do quarto da gente, na praia, numa montanha, em qualquer lugar. Mestre querido, hoje entendemos que ter um sentido voltado para as coisas sagradas é um senso de união com todas as manifestações vivas do universo. Todas as manifestações vivas do universo. É a verdadeira espiritualidade que tu querias nos ensinar. Então, olha só que lindo. É um senso de união com todas as manifestações vivas do universo. Então, é aquilo, a gente não tem coragem de chutar um cachorro, de chutar um gato. A gente não tem coragem de... Para que arrancar uma flor? Né? A gente admira a flor, às vezes a gente até tira fotografia da flor, mas deixa ela lá. É uma maneira de respeitar, não é mesmo? Agora está na época dos ipês, a gente passa, tem ipês amarelo, roxo, branco por toda a cidade. É muito bonito. Como que a gente vai querer que corte uma árvore daquela só porque as flores caem no chão e viram um tapete e as pessoas falam, ai, suja toda a minha calçada. Gente, imagina que lindo ter uma calçada de flor de ipê, não é mesmo? É isso, é isso. Essa é a verdadeira espiritualidade que Deus queria que nós tivéssemos. Não são os livros sagrados, nem as cerimônias cheias de rituais que nos unem a Deus. Tanto estas como aquelas, então, tanto como essa nossa adoração interior à divindade, como aquela adoração exterior à divindade, podem despertar ou estimular nossos potenciais transcendentais, mas apenas a religiosidade nos liga a Deus. Olha que bonito.
Então, se nós quisermos estar conectados com Deus, com Jesus, com os benfeitores, com Maria de Nazaré, o que nós precisamos? De ter religiosidade, ter esse cuidado com todos os seres vivos. Algumas igrejas e movimentos religiosos, assim como certos cultos ou certos credos devocionais, são, em essência, instituições egoísticas coletivas, uma vez que se identificam com as estruturas governamentais, políticas, financeiras e outras tantas atividades ligadas aos bens temporais. Um exemplo disso é o Natal. Quantas famílias no Natal se reúnem preocupadas com presente, com a mesa farta de comidas diferentes, especiais e gostosas, mas não lembram que o dono da festa é Jesus, que é o nascimento de Jesus. Nem se faz uma oração, uma prece ao menino que estava nascendo. Não é? É isso que nós temos que pensar. E aí, gente, a gente vê como fala aqui, a estrutura financeira. Então, o Natal tem que comprar presente. A Páscoa, todo mundo só lembra do coelhinho, do ovo de Páscoa. Todo mundo esquece. O que é a Páscoa para nós? Qual é o nosso momento de Páscoa? O nosso momento de passagem, que nós passamos de uma vida de vícios para uma vida de virtudes. Mas não, todo mundo só lembra de chocolate, não é? Essas coisas que a gente tem que ficar mais atenta para ter religiosidade, não é mesmo? Então, da mesma forma, Senhor, compreendemos que o indivíduo que tem uma nova consciência já entendeu o significado da religião ou da união com a divindade. E acho que hoje todos nós aprendemos essa diferença, né? Condutor de almas, amplia nossa consciência para que nós podemos ter religiosidade. Clareia nossa visão a fim de percebermos que, tanto na atualidade como nos séculos passados, a ambição, o medo, a ânsia do poder foram a etiologia dos combates armados e das violências desencadeadas, não somente pelos povos, pelas nações e tribos, mas igualmente pelas religiões e pelas ideologias. E aqui nós estamos falando, né? Quantas guerras em nome de Deus, quantas mortes em nome de Deus. Ainda se diz o nome a Santa Inquisição, como santa, né? Sabemos que a religião, essa palavra religião vem do latim e quer dizer religare. É o processo de interligação da criatura com o Criador. Mas, afinal de contas, poderíamos nos perguntar: será que o ser humano está separado de Deus? Porque religar essa criatura com Deus, mas será que nós estamos separados de Deus? Então, qual a finalidade desse religare? Ou qual a finalidade da religião? Olha que pergunta interessante. Relembrando o Mestre Jesus, a afirmativa de Paulo aos atenienses: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos físicos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha que lindo, gente. Muito bonito. Isso daqui está em Atos dos Apóstolos,
capítulo 17, versículos 24 e 25. Olha que lindo. Vou só repetir mais uma vez. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos físicos feitos por mãos humanas, nem é servido pelas mãos dos homens, como se necessitasse. Deus necessita de alguma coisa? Não. Porque é Ele, é Deus, quem dá a todos a vida, quem dá a respiração e todas as coisas. É Deus que nos dá. Com base nessas palavras, conseguimos discernir que não estamos afastados de Deus. Então, esse religar, e por isso que nós não precisamos de religião, porque Deus não está dentro de nós, então nós precisamos é de religiosidade, porque ligados nós já estamos. O templo de Deus está dentro de nós. Então nós nos relacionamos com Deus de modo constante, mas inconscientemente. Poderíamos nos relacionar com Deus de forma mais consciente, né? Por isso, nossa tarefa primordial é nos conscientizarmos da necessidade de resgatar, de trazer à luz essa ligação esquecida ou ignorada, esse religar. Então, nós só precisamos isso, religar nós com esse Deus aqui que existe dentro, com esse templo de Deus que existe dentro de nós. O legítimo significado da religiosidade nada mais é do que descobrirmos na alma uma capacidade que transcende a natureza física de tudo que existe. A nossa alma transcende a isso que físico. É o que torna possível ao homem, independentemente da sua convicção religiosa, a percepção do seu vínculo divino com Deus, onde e quando e com quem estiver. Olha que lindo. Então, esse religar nós com Deus aqui dentro pode acontecer onde nós quisermos, quando nós quisermos e da maneira que nós quisermos. Então, meus irmãos, não vamos perder essa grata oportunidade que temos de nos religar com Deus, que já está aqui dentro de nós. Nós não precisamos buscar aquele Deus onipotente, onipresente. Ele está aqui dentro de nós. É muito bonito, né? Muito lindo, muito lindo. Meus amigos, nesse momento, nós vamos nos despedir, mas antes vamos fazer a nossa prece, Senhora, mas vamos nos despedir, agradecendo a participação de todos, porque é participação mesmo, porque quando as pessoas se dispõem a prestar atenção naquelas palavras, está participando, e como tudo é energia, daqui eu sinto, vocês sentem daí essa troca bonita, não é mesmo? Então, quero agradecer a presença de todos nessa manhã de sábado, desejar um lindo final de dia, estamos no comecinho, que até no final do dia seja um dia leve, lembrando que o templo de Deus habita em nós, e a nossa postura, sabendo que temos Deus em nós, modifica. Desejar que amanhã, a semana que se inicia, seja uma semana venturosa, de equilíbrio, de consciência dessa ligação com o Deus que está aqui conosco. Que as nossas ações reflitam o Deus que existe em nós. Um grande abraço, até a próxima. Lembrando que neste mesmo canal do Web Rádio Cristo Consolador, todos os dias temos inúmeras palestras, inúmeros comentários, muito bons. E amanhã, às 6 horas da tarde, também temos um momento de meia horinha só, com um tema maravilhoso, tá bom? Então vamos agora.
a nossa oração. Esta Ave Maria foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito do poeta Amaral Dornelles. E diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas noites da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Meus irmãos, até a próxima. Muito obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.